Fala aí, galerinha, bom dia! Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu queria apresentar meus livros. O primeiro livro aqui é Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade. O Liderança em Foco, certo? E o meu mais recente trabalho, O Desafio da Igreja Protestante do século XXI, ok? Pessoal, esses livros foram escritos por mim, pela minha esposa. Você que desejar nos ajudar, entre em contato, adquira um exemplar, custa apenas R$20. A gente trabalha com boleto, manda o boleto para a sua casa, ok? E após efetuado o pagamento, estamos enviando o livro, certo? Pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar a respeito do que estão tentando fazer nos Estados Unidos da América, o impeachment de Donald Trump, ok? Vamos logo entender todo o contexto, né? Após aquela invasão no Capitólio por supostos apoiadores de Donald Trump, o que aconteceu? O Senado mais a Câmara dos Estados Unidos, né, decidiram, né, dar continuidade a outro processo de impeachment contra o Donald Trump, ok? Então, a primeira parte do impeachment já foi aprovada na Câmara, falta apenas o Senado. Só que o Senado hoje, nos Estados Unidos da América, em sua maioria, é composto de republicanos, certo? Então, tudo indica que vai ser barrado também esse suposto não, né? Mas essa tentativa de impeachment o presidente Donald Trump. Porque faltam poucos dias também para terminar seu mandato, falta apenas 6 dias. E aí você pergunta, poxa, faltam 6 dias e querem impeachment o presidente, por quê? Porque é o seguinte, se Donald Trump for impeachmentado, ele perde seus direitos políticos. E com certeza ele queria vir, né, como candidato em 2024, certo? Mas se ele for impeachmentado agora, ele vai perder seus direitos políticos por um período, né? E ele não vai poder vir concorrer, né, como presidente em 2024. Porque, pelo que estamos vendo, Donald Trump está ganhando muito capital político dentro dos Estados Unidos, com algumas questões que aconteceram, né? As supostas fraudes nas eleições, nas quais fizeram com que Joe Biden ganhasse, tá certo? Como também as supostas intervenções de outros países nas eleições dos Estados Unidos da América. E essas supostas intervenções seriam da China, certo? Segundo alguns apoiadores de Trump e o próprio presidente já veio pronunciar, disse que a China interferiu nas eleições dos Estados Unidos da América. Então o que acontece? A população dos Estados Unidos ela é muito patriota. Então, para a população norte-americana, um presidente, uma interferência de um governo estrangeiro no seu país é inaceitável. Então, o que vai acontecer? Joe Biden vai assumir, mas vai assumir a presidência dos Estados Unidos, mas vai assumir sem legitimidade, entendeu? Então, essa narrativa está emplacada, né, em Joe Biden, no qual houve as fraudes, né, e houve uma interferência de um governo estrangeiro, que seria o chinês, porque há algumas informações, né, que o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, ele tinha negócios com a China, né, e o pai dele, segundo algumas escutas telefônicas, algumas informações, o pai do Hunter Biden, que é o Joe Biden, ele seria o cara que faria a ponte, né, dos políticos americanos com a China, certo? Então, veja só como está complexo o cenário dentro dos Estados Unidos da América, um país que seria o símbolo da democracia, né? Hoje, pessoal, a democracia no mundo ela está em crise. O sistema representativo, que seria a democracia, hoje no mundo ele está em crise por conta essas questões aí relacionadas a fraudes, etc, né? Temos alguns exemplos, temos aqui o exemplo no Brasil, né, onde teve aquele blackout ali, questão das urnas eletrônicas, né, onde teve um blackout e aí tentaram invadir o computador da Justiça Eleitoral, né, e etc. Então,
Veja só como a situação no Brasil também inspira cuidado, né? Ano que vem, 2022, vamos ter a eleição para presidente, né? E essas urnas eletrônicas não são confiáveis, como nós já sabemos, essas urnas eletrônicas não são confiáveis. Se não houver um voto impresso, não tem como a gente garantir uma eleição legítima, um vencedor legítimo, né? Essas urnas eletrônicas, e ainda mais uma urna eletrônica feita na Venezuela, um país reconhecidamente manipulador de eleições, cara, fica difícil, né? Voltando ao contexto dos Estados Unidos da América, né? Nós temos aí uma situação de a preocupação do presidente Donald Trump agora é só a questão de não ser impeachmentado para não perder seus direitos políticos. Porque o que está acontecendo? Donald Trump está ganhando capital político enorme, certo? Tudo indica que 2024 tudo indica que Donald Trump vai ganhar. Tudo indica, certo? Se não houver nenhuma manipulação, nenhuma questão como houve agora, né? Tudo indica que Donald Trump ganhará em 2024, né? Mas vamos aguardar, vamos ver os próximos capítulos dessa novela aí nos Estados Unidos da América, né? O que deixa a gente triste, eu principalmente em particular, é porque eu via, né, os norte-americanos, os Estados Unidos da América, uma nação onde, poxa, uma suposta interferência de um país estrangeiro dentro dos Estados Unidos numa eleição, isso é inaceitável. Na minha visão, eu pensava que os Estados Unidos ia tomar alguma atitude, não é isso? Mas foi diferente do que eu imaginava, né? O que aconteceu, o que está acontecendo, né? Estamos vendo aí o presidente Joe Biden vai tomar posse dia 20, certo? Mesmo com todas essas questões de supostas fraudes, não foi investigado, não houve recontagem de nada, certo? Não houve recontagem de nada. Eu fico aqui meio preocupado com o que será do futuro do mundo, né? Se o país onde existe a democracia mais pujante do mundo está dessa forma, imagina nós, brasileiros, país periférico, país subdesenvolvido. Cara, é algo que inspira muito cuidado e preocupação, né? Infelizmente. E vendo toda essa situação, eu estou lendo esse livro aqui do George Orwell, né? O 1984, e eu vejo, cara, que, poxa, tudo que tem esse livro foi escrito em 1900, ele foi publicado em 1949. Veja só, 1949, um pouco depois pouco antes, né, da morte do George Orwell, viu? Um pouco antes da morte de George Orwell. Então veja só, esse livro aqui, ele conta toda a narrativa, todo o contexto de manipulação, tá certo? De controle do pensamento, da linguagem, das relações, né, sociais, tá certo? Então esse livro aqui ele tem um contexto muito interessante para demonstrar, que mostra, né, para a gente como é que uma ditadura, um governo autoritário, né, ele se demonstra, como é que ele faz para manipular a população e como ele faz o seguinte, nesse livro, esse George Orwell, ele demonstra muito o seguinte, que os chefes do partido, os caciques, vamos dizer assim, né, os caciques do partido, eles são cheios de privilégios. Já a população, ela fica com o pior, tá certo? Vamos dizer assim, o de terceira. Tudo que é de terceira, vamos dizer, feijão, arroz, etc, carne, né, café, tudo de terceira, ok? Enquanto os chefes do partido, eles ficam com o melhor, eles ficam com as melhores posições, melhores casas, os melhores salários, as melhores comidas, os melhores alimentos, as melhores mulheres, né? Entendeu? Então, veja como esse livro, ele demonstra tudo o que estamos vivendo hoje em dia, como também a manipulação, tá certo? Nós estamos vendo hoje as redes sociais, as big techs,
né, que estão aí cesseando algumas opiniões. Vemos aí a página do aplicativo Parler, né, que é um aplicativo de direita, sendo excluída das plataformas, tá certo? Então veja só como isso se encaixa com a história do livro do George Orwell. Parece que o pessoal pegou a ficção que tem nesse livro e tentou aplicar na realidade. É como o professor Olavo de Carvalho ele fala, nada acontece na estrutura real se antes não tenha já tido uma ficção, já tenha sido escrito livros, alguns livros já tenham falado a respeito de determinado assunto, entendeu? Se torna primeiro ficção, depois se torna realidade, ok? Então, indicação de leitura excepcional. Você vai entender o que é um governo autoritário, o que estamos vivendo hoje por conta dessas big techs que estão manipulando o pensamento das pessoas, certo? Então eu indico, pessoal, leitura aqui do livro do George Orwell, né, 1984, ok? É um livro muito bom. Estou terminando já a leitura dele, estou um pouco mais da metade, né? Semana estou terminando a leitura dele. Então eu indico como leitura para você, certo? Para que você possa entender aí o contexto no qual você está inserido, tá certo? Pessoal, nossos avisos, veja só, sábado, 7h30 da noite, nossa live cristã, não perca, está excepcional, ok? Live cristã, 7h30 da noite, excepcional. E você também queira ajudar o canal, vai ficar aqui na descrição do vídeo, meus dados bancários, para você que queira dar um apoio aí ao canal, dar uma força aí, a gente vai ficar grato com isso, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço para todos.